Opa, tudo bom com você? Hoje, como já era esperado ou não, eu vou estar desenhando por 7 dias. Calma lá, meu patrão, que mão rápida que é essa? Você já sabia da existência dessa pasta, é? De todo mundo só. Deixa essa coisa aí pro final, fechou? Tá. é, Vai ali no MP4. Bom, essa é a motivação que eu tive pra começar. História boa, não, tá ligado. Então, como dá pra ver, no primeiro dia eu fui pelo caminho que eu queria seguir. O caminho que eu acreditava ser mais fácil. Desenhar carros usando Dynamic alguma coisa. Porém, como eu não desenho nada, nem no tradicional, muito menos no digital, embora eu tenha uma mesa digitalizadora, eu não sabia nem sequer fazer uma linha reta, mas dá pra considerar como uma linha. Mas não era uma linha reta, mas funcionava. Mas não era reta. Mas eu cometi um erro, que não é um erro. Mas basicamente eu deveria ter começado a desenhar esse carro em formas mais simples. Porém eu não fiz isso. Eu só desenhei o carro da forma que eu estava vendo ele, que, a propósito, ficou perfeito, é claro. Olha essa porra. Mas o verdadeiro motivo de eu ter feito o carro da forma que eu estava vendo ele foi para que eu pudesse ver qual era o meu nível de desenho no começo e no final. Só que o idiota esqueceu de fazer um carro no 7º dia e fez um ser humano. Mas daí eu percebi que eu não estava aplicando o Dynamic Sketching. Aí, que a propósito, essa técnica Dynamic Sketching consiste em pegar um objeto complexo ou um objeto inteiro e desmontar esse objeto em várias formas geométricas até você conseguir uma único é foda. Até você conseguir um único. Porra, é uma única, caralho! Até você conseguir uma única composição de formas muito básicas. Porém, essa composição que você fez não pode ter detalhes, isso vai ser feio depois. Feio não, né, porra? É feito, caralho. Porra, minha dicção já tá uma bosta, ainda não sei escrever, é foda, né? Como dá pra ver aí na timelapse aí, que eu tava tentando simplificar o máximo que eu conseguia, mas não era minha intenção deixar essa coisa torta e saiu. No dia 2 eu decidi fazer alguns cubos usando perspectiva com pontos de fuga, que era a única experiência que eu tive a sério com desenho. Mas eu gostaria de dizer uma coisa sobre esse meu segundo dia. Pega essa linha do horizonte, cara. Coisa bonita. Daí eu fiz esse cubo que ficou uma merda. E depois, dentro dele, eu decidi fazer um cilindro que também ficou uma merda. E depois eu tentei fazer um retângulo tridimensional muito pica das galáxias e eu consegui fazer ele até que razoável, sem muitos problemas. E eu queria fazer alguma coisa dentro desse triângulo. Porra, é um retângulo, cara. Que triângulo? Por que eu escrevi triângulo? Uma caminha vermelha, pique Minecraft. Um criado mudo, que eu não sei com o que comparar. Um guarda-roupas, que é um guarda-roupa. Uma mesinha com PC, porque, né? Necessário, né? Um tapete e as paredes em formas de uma parede de tijolo. E sem mentira até que ficou legalzinho. Eu gostei. Depois eu vi que ainda tinha um tempo e eu tentei fazer um ser humano pela primeira vez nesses 7 dias. Minha ideia era encaixá-lo dentro de um cubo e deixá-lo em perspectiva. E spoiler, não deu muito certo. Daí eu fui fazendo o esboço dele, fiz o personagem encostado numa parede, claramente descentralizado desse meu cubo. Por alguma razão, enquanto eu estava tentando fazer o rosto dele, me veio a ideia de fazer ele sendo um AJ. Não sei porquê, mas a carinha dele já vai entregar tudo. Fiz um chapéu pra ele, fiz um terno, uma calça, um sapato e basicamente foi só isso. E essa teria sido... Porra, minha dicção tá incrível. Esse teria sido um... Oh, puta que pariu. Esse teria de longe sido um dos dias mais sem graça de desenho. Tá certo isso? Acho que não tá certo não. Vixe.
desisto, vai terminar ali mesmo, é isso, finge que não aconteceu. No dia 3, eu comecei pensando em criar um personagem só para ver o que eu conseguia fazer com meus conhecimentos atuais. Então eu comecei fazendo a cabeça, o pescoço, o peitoral, os braços, o quadril, as pernas e os pés. E olha, o esboço até que tinha ficado bem legalzinho. O problema foi fazer o resto. E como já dizia o filósofo chinês Xing Xing, quando se termina o esboço, se começa o desgosto. Xing Xing 2050. Então, de acordo com essas sábias palavras, eu comecei a me empenhar em fazer o melhor esboço que eu conseguia fazer com as minhas habilidades atuais. E saiu essa merda aqui. E como eu já vi que já tinha ficado meio zoado o desenho no final, eu decidi zoar ainda mais colocando esse espelho saltado aí na perna e aproveitando pra zoar meu mano Biologia Tropical do canal Biotropical. Só falando que ele era parecido mesmo. Mesmo que não fosse, mas foda-se, não vou perder a oportunidade. E o resultado final foi esse. E só um parênteses aqui, meu mano Biologias Tropicais não se chama Roberto, tá? Só deixando claro. O quarto dia foi bem mais tranquilo, porque no começo eu só organizei o que eu tinha que estudar, o que dava pra melhorar e o que eu queria estudar. Depois eu dei uma reorganizada, mudei um pouco os objetivos, mas eu só fiz mais pra frente, eu acabei nem gravando. E eu fiz uma areazinha pra ver um pouco dos meus erros, porque eu sou perfeito. Isso não faz sentido. Mano, essa frase tá completamente errada, já. Prosseguindo, ignora o que eu acabei de falar. E eu aproveitei e criei uma conta no Twitter ou no Xvideo só pra ver umas artezinhas legais, que a propósito o arroba é esse. E bem, depois de dar uma organizadinha no meu Milanote, eu fui tentar desenhar a cabeça, peguei uma referência e eu tentei copiar sem usar o tracing dessa vez. Daí eu comecei. Fiz o cubo onde estaria localizada a cabeça e tentei encaixar a cabeça da referência dentro do cubo. Fiz um pescoço bem simples e negligenciei o trapézio porque não é o meu foco agora. Eu fiz metade dos ombros, que era o que estava aparecendo na imagem, então foda-se, não importava. Depois de ter terminado o Dynamic Sketching em cima da referência, eu refiz ele fora da referência usando o esboço que eu já tinha feito, só para não dizer que eu fiz um tracing com um pouco mais de dificuldade. Sabe como é, né? O pai é chave, não tem jeito. Depois de eu terminar o segundo esboço, eu comecei a tentar fazer a cabeça, olhando para a referência original e, meu amigo, foi bem sofrido para eu chegar num resultado minimamente aceitável. Mesmo depois de todo o esforço, isso aconteceu. Essa porra aí não dá pra chamar de cabeça, mas foi a cabeça que eu fiz, porra. Dá pra olhar e com muito esforço insinuar uma cabeça. Bem, daí eu terminei esse projeto de bosta que eu tinha feito aí e fui tentar de novo. Só que dessa vez eu tentei fazer em uma posição diferente e novamente eu fiz o esboço, só que dessa vez sem uma referência. Depois eu fiz o desenho final diretão assim e, meus manos, se liga nesse boneco de poço. No dia 5, eu peguei só pra dar uma olhada na fisionomia de um corpo humano, graças àquela atrocidade quadrada que eu cometi, não sei quando, que eu não lembro. Então, eu percebi que eu não sabia nada sobre as proporções dos quadrados que eu estava utilizando. E eu parei pra dar uma olhada e aprendi um pouquinho sobre esse tópico que me faltava muito conhecimento. Eu peguei uma referência com 2 ângulos que eu gostaria de desenhar e comecei a esboçar. Fiquei mocota fazendo esboço frontal só para no final eu jogar por cima da referência e corrigir alguns erros que eu tinha cometido. Depois eu fiz o esboço lateral, que também estava na referência. Depois eu refiz ele invertendo o sentido que ele estava. Daí eu comecei a tentar aplicar perspectiva nesses desenhos que eu tinha feito. Nada demais, eu só peguei e comecei a rotacionar, girar de ponta cabeça. E como resultado eu fiz isso em bastante ângulos, até não foi muito pouco não. E eu percebi uma coisa, mesmo que eu só tenha feito 1/4 da tela que eu tenha destinado para desenhar, eu tinha usado aquele canto de uma forma muito interessante, porque parecia realmente que eu tava estudando o desenho. E isso me deixou bem feliz, porque, porra, eu não sei nem estudar desenho, cara. Eu percebi isso naquele dia também, que eu não sabia nem estudar desenho.
Aí quando eu comecei a juntar tudo isso em um cantinho, ficou muito foda porque parecia que eu tava treinando o desenho mesmo, não parecia que eu tava só desenhando aleatoriamente, que é a mesma coisa que treinar. E no dia 6 eu peguei pra estudar braços. Sim, apenas os braços em sua forma mais simples. Daí eu peguei 3 referências, só usei 2, e comecei a analisar as posições de cada musculatura do braço, claramente, né? Porque, pô, eu sei bem estudar braços, né? Eu estudei cada musculatura de forma nenhuma, eu só separei o braço e o tríceps e fui na fé. E como eu tava estudando o braço inteiro, eu peguei e fiz um Dynamic Sketch em cima da referência, só pra ter aquela ideia de como que fica, né? Daí eu tentei refazer o esboço fora da referência e até que deu certo. Eu tive que completar ali uma mãozinha que não aparecia, mas não ficou tão ruim. Também não ficou muito bom. O foda foi que eu comecei a fazer um personagem que tinha uma cara meio torta, mas como eu tava estudando o braço não importava. Daí eu continuei e eu só dei uma corrigidinha até que ficou um pouco menos pior. Mas foi estudando os braços que eu entendi que eu precisava também estudar um pouco de luz e sombra só para destacar as musculaturas, mas eu teria que estudar luz e sombra para saber onde aplicar a sombra. Mesmo que eu saiba mais ou menos como seja a fisionomia de um braço, eu não sei como aplicar a sombra. Eu tenho que estudar isso mais pra frente. Só que teve um problema no dia 6. É que eu tava completamente desanimado pra fazer o 17. O dia 7, um motivo é porque eu não tava vendo muita evolução. Mas, porra, foi uma semana, né, caralho? Eu não vou ver muita evolução. Ah, foda-se. No dia 7, eu tentei fazer um desenho completamente de cabeça, dando o meu melhor, só pra ver se tinha alguma diferença do desenho do carro que eu tinha feito no começo. Ah, mas era pra desenhar um carro. Foda-se, eu fiz um ser humano porque, né, tava mais divertido. Então eu comecei a fazer o esboço de verdade, fiz a mesma coisa que eu tava acostumado. Peguei, fiz a cabeça, um palito pra conectar o pescoço, fiz o peitoral, separei do tronco, fiz os braços, fiz as pernas, fiz os pés e fiz as mãos. E o resultado do esboço foi esse. Eu até gostei do resultado do esboço e daí eu comecei a resenhar é foda. E daí eu comecei a desenhar, né? E vocês lembram daquela frase? Sim, da frase do Xing Xing. Quando se termina o esboço, se começa o desgosto. Eita porra, quase derrubei meu microfone. Eu fui fazendo a cabeça, vi que não tava tão ruim, mas também não tava muito bom. O formato dela até que me agradou, porque eu não tinha conseguido fazer um formato meio certo desde o começo. Mas depois do estudo de cabeça até que ficou mais ou menos semelhante a um alienígena, mas dava pra enxergar um alienígena, não parecia um ser humano. O que real estragou o desenho foram as mãos, né? Que quebrou completamente o ritmo que eu tava indo. Aí eu fiz o que eu nunca tinha feito antes e o que na minha opinião ficou muito melhor e muito superior a todo o resto, que foram os dedos dos pés. Os dedos dos pés. Não ironicamente, olha para esse pé e olha para esse rosto. Tem uma diferença imensa. Mas compilando todo o meu conhecimento, resumindo em um único dia, o resultado foi este. Decepcionante, no mínimo. Eu esperava que fosse um pouco melhor, embora eu até tenha gostado, porém eu não parei no dia 7, claramente. E eu vou mostrar um bônus agora. Porém, o que está por vir agora é arte. Eu achei legal. Tu não? Não? Então vai se fuder.